Fala galerinha, estou aqui para primeiramente, né, continuar motivando você, né, nesse momento de dificuldade, né, que a gente está já 2 semanas confinado, muitas pessoas em casa realmente obedecendo, né, isso é difícil, né, é difícil emocionalmente, né, principalmente o emocional da gente começa a ficar balançado porque a gente não tem tanto hábito, a gente é interdependente mesmo, a gente depende uns dos outros, como sociedade, principalmente como uma sociedade mais modernizada, a gente depende de muitos outros afazeres, né? E principalmente não como sociedade modernizada, mas como sociedade que é acostumada a viver em grupos, né? Nós sentimos falta de estar hoje em grupos, né? A gente sente falta de estar convivendo com as outras pessoas, né? Que a gente convive normalmente nos trabalhos, nos esportes, enfim, né? E eu vim aqui trazer alguns exemplos para vocês, né? Que eu tô aqui para salientar que os principais exemplos são esses que estão na nossa cara, primeiro de tudo. Né? Primeiro os da linha de frente, né? Que a gente fala linha de frente. Quando a gente fala de exército, a gente fala sempre da linha de frente, né? Que é mesmo o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Depois vem as segundas linhas ali, né? Que é o cara que está trabalhando, o caminhoneiro que está levando e trazendo alimento. Olha, se você come hoje é porque tem gente que está plantando, tem empresa, indústria que está mandando para os caminhões, o caminhoneiro pega, leva, descarrega em alguma coisa lá central, lá no supermercado, o pessoal que está trabalhando lá nos supermercados, lá nos centros de comando dos supermercados estão lá tirando os alimentos e distribuindo para os supermercados, ou seja, tem um monte de gente trabalhando pra caramba para fazer a nossa vida aqui continuar minimamente bem, né? Então esses caras, como repito, as primeiras linhas de frente, né, os que estão diretamente nos hospitais combatendo a doença, o segundo calão ali que são os que estão trabalhando ali nos supermercados e trabalhando para gerenciar a nossa alimentação, a nossa boa vivência ainda, sobrevivência. Eu não gosto de usar essa palavra sobrevivência porque a gente ainda está bem, né? Muitas pessoas, muitos de nós estamos reclusos em casa, mas estamos bem. E tem inclusive as outras linhas também que estão continuando trabalhando, como eu já falei, além dos caminhoneiros, o pessoal da farmácia e tudo mais, o pessoal da segurança, né? Os policiais estão aí na rua trabalhando sim, né? Tem muita polícia trabalhando para lá e para cá, então tem muita gente trabalhando para a nossa vida continuar minimamente bem, né? E esses caras primeiro são exemplos hoje para que a gente repense como sociedade que muitos desses caras são bastante essenciais para que a gente tenha uma vida legal. Né? Desde o caminhoneiro que carrega o seu alimento, que você compra lá na prateleira do supermercado, até o cara que organiza a prateleira do supermercado, o caixa, as pessoas mais simples que estão, às vezes, fazendo pequenos trabalhos, mas são muitos que estão fazendo pequenos trabalhos, que no final das contas está ali dando para nós, dando uma facilidade para nós termos o alimento bonitinho ali na prateleira, para nós termos a segurança no meio da rua com os policiais que estão lá, né, para que a gente tenha a mínima saúde com os médicos e os enfermeiros que estão sempre atendendo as pessoas lá para que essa doença não se prolifere mais e a gente fique bem. Então, quando a gente fala de linha de frente, a gente sempre lembra, né, principalmente desses aí. Mas a gente tem que lembrar também das outras linhas. Um exército não se faz só de linhas de frente, tem as outras linhas. Que aí pode ser você, que é você. Né? Que no meu caso, eu sou um treinador, um profissional de educação física, apaixonado por esporte e principalmente apaixonado por motivar pessoas a viverem bem, viverem felizes. E eu me sinto também responsável com o que eu tenho para poder promover, né, a saúde física e principalmente a saúde emocional, né? Apesar de não ser psicólogo, psiquiatra, agindo diretamente com a saúde emocional, mas eu sei o impacto que as atividades físicas, o esporte, né? Eu sei o impacto emocional que pode dar aos outros, né? Então eu dou aí também todo um salve, né, para todos nós, né, que estamos nas outras linhas, não na de frente, mas os outros profissionais, diversas outras profissões que estão tentando motivar as pessoas direto com lives, né, com videoaulas, né, videoconferências, né, desde o profissional treinador de educação física, como eu disse, muitas aulas, muitos exercícios estão sendo mostrados aí, a o professor de música, o professor de arte, o professor de escola. A gente vê aí shows, a gente vê aulas de tudo que é conteúdo sendo passado. Então, parabéns a todos vocês que estão tentando contribuir com a sociedade também, não estando na linha de frente, mas estão tentando contribuir da melhor forma possível para que a sociedade se mantenha
né, e caminhando, né, para que a sociedade se mantenha em pé e erguida nesse momento. Então, aí fica aí o meu salve para todos nós, mas puxando para o meu lado, né, eu como profissional de educação física também aprendi com muitos exemplos, e é esses exemplos que eu quero passar para vocês aqui, né, que eu aprendi com outras superações, com outras pessoas que passaram por momentos e situações de superação, principalmente dentro do esporte, né, que me alimentam a também me manter motivado e a motivar outros, porque eu vi que somos capazes sim de superar situações difíceis e passar por elas, né? E um primeiro exemplo que eu dou não é de um esportista, né, mas é de um cara que viveu, né, nos meados de 1914, né, o grande Shackleton, né, que era um capitão, né, um explorador, um capitão de navio. Ele era, você nem se chama capitão, comandante, né, no navio. Ele simplesmente queria cruzar o Atlântico e chegar ao Polo, o Polo Sul, né, a Antártida, lá embaixo. Ele queria chegar e já estava viajando há bastante tempo com sua tripulação, e o navio dele encalhou, né, no gelo, né, no mar que para ele daria para passar, mas em vários trechos a gente sabe que quanto mais perto chega lá dos polos, né, do Polo Sul, ele encontrou camadas de gelo e o barco dele ficou atracado no gelo e não teve mais como mexer, né? E aí o que esse cara fez, né? Esse cara manteve a calma. E gente, apesar de ele já estar viajando, sei lá, quase um ano e pouco, né, eles ficaram presos ainda 6 meses, né? E esse cara foi capaz de manter a calma dele e manter principalmente a calma da tripulação dele, né? Então ele manteve, né, o controle. Eles ficaram sobre blocos de gelo, né, durante esses 6 meses, e ele foi capaz de guiar todo mundo, né, com bastante calma até saírem dessa situação e serem resgatados 6 meses aproximadamente depois, né? Muitos dos tripulantes escreviam lá em agendas de bordo e tudo, diários de bordo, né, porque achavam que iam morrer e deixavam lá muitas coisas escritas, mas aí o autor conseguiu achar. Esse livro é diretamente o autor original, que um jornalista, se não me engano em inglês, foi atrás dos caras, né, que sobreviveram na época e pegou os relatos dele e escreveu o livro aqui. Inclusive no próprio livro tem alguns dos relatos mesmo, literalmente dos tripulantes e alguns tripulantes, né, falando de como foi a situação. Então os caras conseguiram manter, né, a calma e a sobrevivência numa situação que estava em cima de blocos de gelo. E não podiam sair muito daquela situação, ou seja, eles estavam realmente em confinamento também, só que com frio, com privação de comida, com privação de um monte de coisa, né? Privação social, porque não tinha ninguém ali onde eles estavam. Então imagina, os caras passaram por uma situação dessa em 1914, mais ou menos, e a gente está passando por isso agora, uma situação de confinamento, só que com muito mais conforto, né? A gente tem internet, televisão, tem tudo. Então, gente, os caras conseguiram, né, superar essa situação, mantendo o controle, né, buscando soluções para cada dia, para sobreviver em cada um dos dias, e voltaram para as famílias deles e depois viveram uma vida bacana ainda posterior a isso. Então, um grande exemplo e um grande livro que pode ser aqui usado por vocês. Quem quiser, que é mais próximo, eu pedi emprestado, pode pedir. Eu ganhei esse livro de presente do um grande amigo Mariola, né, que foi morar nos Estados Unidos e deixou esse livro aqui para mim. Um detalhe legal, o nome do barco é Endurance, né? E foi um dos porquês de eu colocar o nome da minha equipe de Plautolanda Endurance Team, né? Porque Endurance, além de significar simplesmente resistência, mas para mim significa resistência no sentido mais amplo da palavra, não só resistência física para mim, né? Porque quando eu vi que o nome do barco é Endurance e esses caras tiveram a resistência de se superar em todas essas situações aqui, então a palavra Endurance para mim teve um significado muito mais profundo. Então foi um dos motivos de eu usar a Plautolanda Endurance Team, foi por conta de exemplos como esse, por conta do nome desse navio Endurance, né, que superou isso, né, em 1914. Então fica aí o primeiro exemplo de livro, né, e aí eu vou para o segundo exemplo. Ó, caiu um papel aqui que eu não sei porque estava aqui dentro, mas Super-Humanos, fantástico esse livro. Esse cara junta a história. Na verdade, são vários relatos de vários atletas. Tem vários atletas aqui de diversos esportes radicais, desde o surf, skate, motocross, escalada, alpinismo, né, conquistadores.
Esse cara, simplesmente, ele trata esses atletas de esporte, de superação, esporte de ação, né, esportes radicais, como queira chamar, ele trata esses atletas como seres humanos evoluídos, que para o autor ele vai no cunho psicológico da coisa. Ele fala, ele aborda como que esses caras conseguem superar situações tão difíceis, né, de forma tão perfeita, né? Quando ele aborda em alguns dos exemplos aqui, principalmente caras que tentaram fazer manobras que nunca foram feitas, ou tentaram chegar em conquistas que nunca outro tinha chegado. Então, porque quando a gente quer fazer algo muito difícil, mas que a gente já viu que outras pessoas conseguiram, né, é até um pouco mais fácil, porque isso nos anima. Ou se outros conseguiram, eu posso ralar e conseguir também. Mas ele dá exemplos de muitos aqui que tentaram fazer coisas que ainda ninguém... Continuando aqui, né, dei uma cortadinha aí, mas quem, né, tinha tentado tinha morrido, né, em alguns dos exemplos que eles deram aqui. Então fica aí o exemplo desse livro, que é fantástico, né, ele relaciona as pessoas desse livro com realmente seres humanos mais evoluídos dentro da sociedade que a gente vive, porque eles tiveram um pensamento além, e ele mostra muito bem a capacidade, né, que o ser humano tem de quando ele quer realmente passar por algo, passar por situações delicadas e difíceis, como ele pode ter sim muito controle e muito domínio, né, dentro de situações mesmo difíceis e de risco de vida. Então também é um livro fantástico. São diversas histórias, são vários mini livros aqui dentro, que eu realmente é um dos livros que eu mais gosto, porque são muitos exemplos, né? E a partir desses exemplos de vários caras, de vários esportes, né, a gente vê como nós também podemos ser capazes de passar, inclusive, por situações novas como essa que a gente está passando, que nunca a gente passou, mas como a gente pode sim passar por isso, né? Mesmo sem a gente saber muito. Ah, não tem ainda cura, não tem nada, nunca ninguém ouviu falar nesse tipo de doença, desse tipo de vírus, como vai ser? Calma, gente, mantenha a calma, mantenha as suas ações de inteligência, mantenha a sua motivação, porque se esses caras conseguiram passar situações de risco, né, nós também podemos passar, né, mesmo com todo o risco que realmente a gente sabe, seriedade que é essa doença. Né, mas vamos manter né, a sanidade e manter a motivação, porque muitos desses exemplos podem nos ensinar. E aí, trazendo para os exemplos mais aqui perto de nós, né, Grandes Extremos, né, que é do grande Marcelo, né, lá de Curitiba. É um parceiro, é um amigo, é um cara que eu já conhecia, é um cara que a gente já bateu um papo, né, quando eu fui lá por Curitiba. Né, e ele aqui simplesmente correu, né, no Polo Sul e no Polo Norte. Foi o primeiro brasileiro a correr maratonas extremas, né, nos extremos do planeta, né, e nos poucos do mundo, né, que fizeram isso. E ele escreveu esse livro contando a história de como é extremo realmente o frio, a escassez nesses lugares, e como ele conseguiu toda a trajetória para correr, né, desde a roupa que precisou usar, que várias camadas, roupas bem especiais, bem difíceis de se conseguir. O cara conseguiu estudar toda a situação e ir para isso, né, e conseguir conquistar isso. Então o livro ele fala realmente dessa superação toda, desde o planejamento, né, e como eu disse, é um cara próximo, é um cara que está aqui, é um brasileiro, um cara lá de Curitiba. Quem quiser o contato pode me perguntar aí, né, que a gente fala lá com ele. Não sei se ele tem ainda esse livro ele já escreveu faz tempo, né, mas não sei se vão vir outros. O Marcelo já fez outras coisas, outras ações de superação em outras corridas muito, muito loucas, mas fantásticas. E principalmente o Marcelão tem projetos sociais fantásticos, né? Quem quiser conhecer o Marcelo, também me pergunta aí depois, que eu passo, né, todas as ações que ele promove ações humanitárias fantásticas a partir do esporte, a partir da corrida, né? Então fica aí também um exemplo, né, de um cara que eu conheço e que é um livro também que me inspira muito. E por fim, né, um cearense da Gema, grande Rosier Alexandre, primeiro cearense, primeiro nordestino, acho do norte e nordeste, um dos poucos brasileiros a conquistar o Everest. Né? No caso desse livro aqui, ele ainda conta a história dele de conquistar o Aconcagua. Ele ainda não tinha chegado no Everest, porque ele estava fazendo todos os grandes picos, né, do mundo, né, e ele ia finalizar no Everest. Mas o Rosier finalizou na terceira tentativa. Né? Na primeira tentativa teve problema com avalanche, na segunda teve uma das avalanches, aquela avalanche zona maior que já existiu na história lá do Everest, que o filho dele inclusive estava lá junto, né, e foram soterrados mesmo, e tudo caiu, gelo, tiveram que
que cavar para sair, eles estavam ainda no campo base quando ocorreu, né, eles não estavam lá na escalada, né, mas assim, foi uma situação muito difícil, que quase ele perde a vida, o filho dele lá também, e mesmo assim foi de novo no outro ano e foi lá, fez outro planejamento, foi por outra via e conseguiu chegar ao cume do Everest. Então, grande Rosier Alexandre é um cara que eu conheço também, que eu já bati um papo legal, né, e que é um exemplo que está aqui dentro do meu estado de superação, de ter passado por situações de risco, né, não só no Everest, em todas as outras montanhas que ele foi escalar, e mostrando que é um cara que veio de origem humilde, né, um cara que veio bem do interiorzinho, aqui, brabo aqui do Ceará, né, saiu de uma casinha de taipo lá, que a gente chama aquelas casinhas de barro, né, a família era realmente humilde e o cara conseguiu ser um atleta, um cara que mostrou, que conheceu o mundo, escalou as principais montanhas do mundo, então mostrando que pode sim, podemos sair de situações difíceis e chegar, né, a conquistar grandes coisas. Então fica aí meu abraço também, grande Rosier, e um exemplo de livros para vocês, né, que mostram exemplos, né, de que pessoas em diversas situações conseguiram passar por situações difíceis e superaram essa situação. Então vamos manter a nossa cabeça no lugar, sabendo que vamos passar por essa situação e esses exemplos podem ajudar sim. Então se você não tem o hábito de ler, comece, porque isso pode lhe ajudar bastante nesse momento, ok? Então essa foi minha contribuição de hoje. Valeu, galera. Curte e compartilha aí para os seus amigos esses exemplos, né? E nos segue no canal, né? O intuito do canal é sempre motivar, né? E dar ao atleta da corrida, né, mais consciência possível para que ele se supere no esporte, ok? Não somente tecnicamente falando, mas como aqui humanamente falando, para que todos nós não baixemos nossa cabeça nesse momento de luta, né? Mas que a gente vai seguir, vai conquistar e com certeza vai vencer, ok? Tamo junto. Valeu, galera!